padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, seja este momento de proclamar a palavra fecundo em nossos corações, abrindo-nos a essa escuta e a interpelação que sempre nos vem e de que precisamos da palavra santa de Deus. Aqui lembro Orígenes ao comentar o Evangelho de São Lucas, quando ele diz: tendo terminado a leitura, Jesus fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. É a passagem do capítulo 4 do Evangelho de Lucas. E os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Mesmo nesse momento, nesta sinagoga, nesta reunião, podemos sempre fixar os olhos sobre o Salvador. Porque ao dirigirmos o mais profundo olhar do coração para contemplar a sabedoria, a verdade e o Filho unigênito de Deus, os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus. Feliz a assembleia, diz Orígenes, da qual a Escritura afirma que os olhos de todos estavam fixos nele. E comenta assim: como eu desejaria que de nossa Assembleia fosse dado igual testemunho e que os olhos de todos, catecúmenos, fiéis, mulheres, homens e crianças, não os olhos do corpo, mas os olhos da alma, olhassem Jesus. Quando tivermos nossos olhos voltados para Ele, sua luz e sua contemplação tornarão nossas faces mais luminosas e poderemos dizer: sobre nós fazei brilhar, Senhor, o esplendor da vossa face. A Ele seja dada a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Para isso, precisamos nele fixar o nosso olhar. Não desviar o nosso olhar de Cristo, para não perdermos o rumo e nem o ritmo da caminhada. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Amado irmão, amada irmã, Jesus por isso diz: no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. Exatamente para dizer, quando a incredulidade toma conta do coração, porque não somos capazes de fixar o nosso olhar, o olhar da nossa alma em Cristo, nós não somos capazes de compreender e não admitimos os sinais e as indicações de Deus. Por isso ele também lembra: a nenhuma destas viúvas foi enviado Elias, senão a viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E lembra ele também para mostrar e explicitar o risco da incredulidade. No tempo de Eliseu, muitos eram os profetas em Israel. No entanto, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando os conterrâneos de Jesus ouviram a explicitação da incredulidade deles feita por Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Não assimilaram a verdade, não foram capazes de compreender a indicação para saírem da incredulidade. Pelo contrário, levantaram-se e expulsaram a Jesus da sua cidade.
Levaram-no, inclusive, ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Mas ele é o Filho de Deus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Na sinagoga, naquele sábado, tendo feito a leitura do profeta Isaías, achando essa passagem bonita em que está escrito o que o Messias é e faz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, para a libertação dos cativos, recuperação da vista aos cegos, para proclamar um ano da graça do Senhor. Os seus conterrâneos não foram capazes de alcançar, para além do fato de que, estando na sinagoga, fixassem o olhar nele. Fixaram, mas tiraram o olhar. É o risco. Quando nós tiramos o olhar de Cristo, perdemos o rumo. E não se cumpre esta passagem da Escritura para nós em razão da nossa incredulidade. Todos que ali estavam davam testemunho e estavam admirados com o encanto de suas palavras. Mas começaram a fazer perguntas como: não é este o filho de José? E Jesus mostra: sem dúvida me direis, médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui os milagres que foram feitos em Cafarnaum. Nenhum profeta, diz o Senhor, é bem recebido em sua pátria. Eles ficaram, portanto, furiosos, perderam o rumo, não eram capazes mais de fixar o olhar em Cristo e, por isso, não foram capazes de receber a grandeza do amor de Deus nas suas vidas e nos seus corações. Supliquemos a Deus que sejamos ouvintes assíduos da palavra, para que assim possamos de verdade abrir o nosso coração e fixar-nos nele, Cristo, para que possamos dar frutos. Supliquemos esta graça, a graça de sermos bons e de fazermos o bem. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.